ansiedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Opa, estamos de volta. Para quem estava aqui desde Bio 1, aprendendo as organelas citoplasmáticas, bem-vindo novamente. Vem chegando para uma aulinha de Bio 2, bem mais tranquila, bem mais leve. Para quem está chegando agora, junte-se a nós para a Biologia 2. Na última semana, na semana passada, igualzinho em Bio 1, a gente fez uma revisão dos 8 últimos capítulos que a gente tinha aprendido, que eram 8 capítulos de ecologia, né? Então, a nossa revisão de Bio 2, na verdade, foi uma revisão dos 8 capítulos de ecologia que a gente tinha aprendido até a semana passada. Foi muito bom, achei que foi super produtivo. É sempre legal a gente parar, né? De tempos em tempos para fazer essa revisão. E a gente segue ecologia. Ainda não acabou. Eu diria que tá perto do fim. Mas ainda falta, tá? Eu não gosto de falar tempos, não. Eu não gosto de falar tempos, não, para ninguém ficar desesperado. Mas é o maior bloco do ano, né, gente? A gente começa em fevereiro, já passou março, já passou abril. E tamo aqui a gente em ecologia ainda. E a aula de hoje, na verdade, é uma aula dividida em 2 partes, tá vendo? Parte 1 hoje, parte 2 semana que vem. Porque a gente tem um assunto bem longo a tratar. Na aula de hoje, a gente começa a ver os ciclos biogeoquímicos. Não se assusta com o nome. Camila, o que eu vou aprender nessa aula, nessas 2 semanas, na verdade, de aula, de ciclos biogeoquímicos? O nome assusta, mas ele é muito explicativo. Quando você aprende um ciclo biogeoquímico, você vai aprender o fluxo, o ciclo de um determinado elemento químico entre os seres vivos, e por isso bio, e o ambiente, por isso gel. Presta atenção nessa definição para você não cair numa pegadinha daqui a 10 minutos, tá? Presta atenção, senão vai cair numa pegadinha, porque não entendeu isso aqui. Então, quando eu estudo um ciclo biogeoquímico, para ser um ciclo biogeoquímico, eu tenho que ver um fluxo de um determinado elemento químico entre os seres vivos, e por isso bio, e o ambiente, por isso gel. Existem 5 principais ciclos biogeoquímicos: o da água, o do oxigênio, o do carbono, o do fósforo e o do nitrogênio. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o ciclo da água, a gente vai ver como a água flui entre os seres vivos e o ambiente. Quando a gente estudar hoje ainda ciclo do carbono e do oxigênio, a gente vai ver como o carbono, como o oxigênio circulam entre os seres vivos e o ambiente. Se der tempo hoje, a gente ainda vê ciclo do fósforo, senão a gente vê na semana que vem, junto com o temido ciclo do nitrogênio, que vai ganhar uma aula inteira praticamente só para ele, beleza? O nosso objetivo principal hoje é conseguir ver ciclo da água, do oxigênio e do carbono. Show? Vamos começar por ele. Vamos começar pelo famoso ciclo da água. O ciclo da água é um ciclo que me preocupa pouco, porque bem ou mal vocês aprendem desde pequenininhos ciclo da água, tá? O ciclo da água ele é dividido em 2 ciclos. O pequeno ciclo,
ou ciclo curto da água, e o grande ciclo, ou ciclo longo da água. Vamos começar com o pequeno ciclo, ou ciclo curto da água, tá? A gente começa da seguinte forma. A gente sabe que a gente tem água aqui, né? A gente tem água nas massas d'água, né? Tipo nos mares, nos rios, nos oceanos. Essa água das massas d'água, essa água dos mares, dos rios, dos oceanos, dos lagos, das lagoas, ela vai evaporar. Lembra? Inclusive, quanto mais quente estiver, quanto maior a temperatura daquele local, maior essa taxa de evaporação. Então, a água ali dos rios, lagos, mares, oceanos, lagoas, ela vai evaporar. Quando a água chegar na atmosfera, ela condensa, formando as nuvens. Quando chove, quando ocorre a precipitação, essa água ela retorna para os rios, lagos, mares e oceanos. Ou seja, ela retorna para as massas d'água. Esse é o pequeno ciclo, ou ciclo curto da água. Então, a gente começa com a água nas massas d'água, a gente começa com a água ali dos rios, lagos, mares e oceanos evaporando para a atmosfera e condensando, formando as nuvens. Quando chove, quando ocorre a precipitação, essa água retorna para os rios, lagos, mares e oceanos, ou seja, para as massas d'água. Pergunto para vocês, o pequeno ciclo da água, ou ciclo curto da água, ele é um ciclo biogeoquímico? Isso aqui pode ser encaixado como um ciclo biogeoquímico? Não. Porque em momento nenhum eu falei de participação de ser vivo. Se você observar, aqui no pequeno ciclo ou ciclo curto da água, a gente está vendo o fluxo da água só entre o ambiente. Como o pequeno ciclo ou ciclo curto da água não tem participação de ser vivo, ele não é considerado um ciclo biogeoquímico. Ele é considerado apenas um ciclo geoquímico. Show? Tranquilo? O ciclo longo, ou grande ciclo da água, de fato, é um ciclo biogeoquímico. Porque agora eu vou acrescentar nesse pequeno ciclo os seres vivos. A ideia é a mesma, tá, gente? Eu tenho ali as massas d'água, eu tenho ali a água dos rios, lagos, mares e oceanos evaporando e formando as nuvens, tá? Mas os seres vivos, eles também liberam água para a atmosfera por duas formas, tá? Pela transpiração. Quando a gente transpira, quando a gente sua, o nosso suor é feito de água. O nosso suor, ele evapora para a atmosfera. As plantas também transpiram, lembra? Que as plantas transpiram pela folha? A gente falou disso semana passada. Quando a transpiração evapora, ela vai para a atmosfera. E pela respiração. A gente perde água pela respiração. Bota um espelho na frente da sua boca. Se você botar um espelho na frente da sua boca, ele embaça. Porque quando você expira, quando você joga o ar para fora, você libera CO2, gás carbônico e vapor d'água. Então, toda essa água vai para a atmosfera. Então, no longo ciclo, ou no grande ciclo da água, Bia, que está perguntando aí, eu vou juntar tudo. Eu vou pensar na evaporação da água das massas d'água. Eu vou pensar na evaporação da água dos rios, lagos, mares e oceanos evaporando. Mas eu vou pensar também na água liberada pela respiração e pela transpiração dos animais e das plantas, que também vai evaporar para a atmosfera. Essa água lá vai formar as nuvens. E quando chove, quando acontece a precipitação, essa água volta para as massas d'água. E ela pode ser ingerida pelos animais e pelas plantas.
Beleza, gente? Tranquilo? Então, o ciclo da água, ele na verdade, ele cai bem pouco, tá? Eu botei aqui descrito bonitinho. Ih, acho que meu passador morreu, Renan. Ah, voltou. Eu botei aqui bonitinho para vocês escreverem depois, tá? Mas o ciclo da água cai mais na poluição. Em geral, as questões sobre o ciclo da água são questões sobre poluição da água, que é um assunto que a gente vai ver mais pra frente ainda dentro do bloco de ecologia. Então hoje, assim, queria mais que vocês tivessem esse panorama geral, mas a gente vai voltar em ciclo da água na aula de poluição da água. Eu queria focar hoje em ciclo do carbono e do oxigênio. O ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio são dois ciclos que, de forma geral, gente, a gente aprende juntos, tá? Dá para aprender separado. Mas vocês vão ver que no quadro ali, eu vou colocar o ciclo do carbono junto com o do oxigênio. Por quê? Não dá para falar de ciclo do carbono sem falar de oxigênio. E não dá para falar de oxigênio sem falar de carbono. Então, esses dois ciclos são muito íntimos, tá? O ciclo do carbono e do oxigênio, eles se comunicam o tempo todo dentro da biologia. Então, a gente vai aprender eles juntos e depois eu volto aqui no slide para você dar uma olhada. Vem cá. Para aprender, vamos botar um título aqui. Ciclo do carbono e do oxigênio. A gente vai ter que voltar um pouquinho numa aula que a gente teve lá atrás. Que bom que a gente revisou na semana passada, que foi a aula de cadeia alimentar. Lembram dessa aula de cadeia alimentar? Lá nessa aula de cadeia alimentar, eu falei com vocês que toda a cadeia, ela começa com um organismo autotrófico. Vocês lembram o que significa dizer que um determinado ser vivo é autotrófico? A galera autotrófica era aquela galera que era autossuficiente, ou seja, que era capaz de produzir o próprio alimento, tipo as plantas. Então, quando a gente olhava lá uma cadeia alimentar, a gente normalmente começava essa cadeia com um organismo autotrófico, tipo uma planta, tipo uma alga. Uma galera que era capaz de produzir o próprio alimento, a própria glicose. Lembra comigo? Vocês lembram o que as plantas tiravam do ar para produzir glicose? Vocês lembram o que elas pegavam do ar para produzir o próprio alimento? Gás carbônico, CO2. Do solo, elas vão pegar água e sais minerais. A gente não vai focar tanto nisso hoje, mas o ciclo da água ainda vai dar uma brilhada aqui, tá? A partir desse CO2 do ar e a partir dessa água e desses sais do solo, as plantas vão produzir a própria glicose, o próprio alimento. Esse processo em que as plantas produzem a própria glicose, produzem o próprio alimento, a gente chama de fotossíntese. Só que a gente já falou sobre isso também. Na fotossíntese, as plantas não produzem só glicose. Quando as plantas pegam o CO2 do ar, a água e os sais do solo, quando as plantas fazem fotossíntese, além de glicose, além de alimento, elas também produzem oxigênio. Tá entendendo por que não dá para falar de carbono sem falar de oxigênio? Tá vendo como a coisa se comunica? Aí lá nessa mesma aula de cadeia, eu falei para vocês que os animais já não conseguem fazer isso, né? Você não consegue respirar CO2, beber água e produzir glicose. Os animais, eles são heterotróficos. Os animais, eles precisam pegar essa glicose, eles precisam pegar esse alimento
que já tá pronto. E aí eu perguntei pra vocês o seguinte, pra quê? Lembra? Pra quê? Pra que a gente precisa de glicose? Pra que a planta produz glicose? Pra que a gente se alimenta? Pra que a planta produz o próprio alimento? Pra que os animais produzem o próprio alimento? Por que a gente come? E aí lá na aula de cadeia alimentar, você me falou que a gente comia para gerar energia, ATP. Você lembra como? Eu sei que eu vou ter que entrar um pouquinho em Bion hoje, tá? Mas pelo menos o básico para você lembrar. A gente vai pegar aqui essa glicose, a gente vai pegar a comida que a gente come e a gente vai quebrar. Para gerar energia a partir da glicose, a gente quebra ela, a gente quebra essa glicose novamente em CO2 e água. Para gerar energia na forma de ATP. Para fazer isso, para pegar essa glicose e quebrar em CO2 e água, para gerar energia, a gente precisa de oxigênio. Repara, a gente respira oxigênio e sai da nossa boca CO2 e água. A gente respira o oxigênio e usa ele para quebrar a glicose em CO2 e água, que vão sair da nossa boca, para gerar energia. Esse processo, que a gente vai ver lá na frente, é o processo de respiração celular, que vai liberar aqui, ó, esse CO2 para a atmosfera. Repara o seguinte, gente. Repara como as coisas, como os dois processos, eles se interligam, tá? Repara aqui, ó. Vou botar aqui, de repente, nesse cantinho. Na fotossíntese, a planta pega o CO2 do ar, pega a água do solo e produz glicose e oxigênio. Esse é o processo chamado de fotossíntese. Na respiração, os seres vivos vão pegar essa glicose e, usando o oxigênio, vão quebrar ela em CO2 e água para gerar energia, para gerar ATP. Essa é a respiração celular. Show? Lá na aula de cadeia, eu ainda falei para vocês que todo ser vivo um dia morre. Lembra? Falei para vocês que as plantas vão morrer. Falei para vocês que os animais vão morrer. Que todo ser vivo vai virar matéria orgânica morta. E aí, lá na aula de cadeia, eu te falei que existiam seres vivos capazes de aproveitar essa matéria orgânica morta. Que existiam seres vivos capazes de pegar essa matéria morta e reciclar, transformar elas novamente em nutrientes para as plantas. Esses seres vivos eram chamados decompositores. Tipo, por exemplo, as bactérias e os fungos. As bactérias e os fungos pegam essa matéria morta e transformam novamente em nutrientes para as plantas, em CO2, em água, em sais. Pegam essa matéria orgânica morta e transformam ela, reciclam ela novamente para matéria inorgânica que pode ser usado para as plantas. Show de bola, gente? Deu para pegar essa ideia? Camila, ok. Aqui parece que está mais ou menos tudo em equilíbrio. Mas tem alguma forma do ser humano interferir nesse ciclo? Porque eu consegui pegar a ideia, tá? Mas tem alguma forma do ser humano se meter aqui? Tem. E é muito importante. Tanto que a gente vai ter uma aula sobre isso, mas a gente vai adiantar. O ser humano
pode interferir nesse ciclo pela queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, quando você usa gasolina lá no teu carro. A gasolina é um combustível fóssil. O motor do seu carro, ele está fazendo a combustão da gasolina. Toda vez que o ser humano queima os combustíveis fósseis, essa combustão sempre libera CO2 para a atmosfera. Qual o problema disso? A gente queima tanto combustível fóssil, a gente queima tanta gasolina, tanto petróleo, tanto carvão, a gente libera tanto CO2 para a atmosfera que as plantas não dão conta de captar. As plantas não dão conta de usar todo esse CO2 para fazer fotossíntese. A gente queima tanto combustível fóssil, a gente libera tanto CO2 que vai acabar sobrando gás carbônico na atmosfera. Esse CO2 em excesso, a gente vai ver mais para frente que está associado a um grave problema ambiental. Esse CO2 em excesso que as plantas não vão dar conta de captar, de sequestrar, vai gerar o aquecimento do nosso planeta. O aquecimento global. Show? Tranquilo? Camila, e o que é mais importante de eu saber disso aqui? Porque assim, a gente viu muita coisa, né? São muitos processos, a gente falou de CO2, de oxigênio. Tem como assim me orientar no que vai cair? Tem. O mais importante, galera, é você dividir esses processos em alguns tipos. É você pensar, tá? Quais processos, vou montar uma tabelinha, liberam CO2 e quais desses processos consomem CO2. Beleza? E você também pensar quais desses processos, tá? Liberam oxigênio e quais desses processos consomem o oxigênio. É essa tabelinha que você tem que ficar ligado. Vamos pensar então? Vamos pensar primeiro em processos que liberam CO2? Vamos lá, fotossíntese. Não. Fotossíntese consome o CO2. A planta consome o CO2 para produzir glicose e oxigênio. Então não. Respiração celular. Na respiração, os seres vivos quebram a glicose em CO2 e água para gerar energia. Então, a respiração celular libera CO2, libera gás carbônico. Decomposição. Sim. Na decomposição, as bactérias e os fungos podem transformar a matéria orgânica morta novamente em CO2 para as plantas. Então, a decomposição libera CO2 também. E a queima de combustíveis fósseis? Quando a gente queima gasolina lá no motor do carro, o motor pode liberar CO2 para a atmosfera também. Então, vamos anotar aqui a queima de combustíveis fósseis. Deixa eu descer esse um pouquinho. Então, esses são todos os processos que liberam gás carbônico. Beleza. Agora, vamos pensar nos processos que consomem CO2. Qual é o processo que consome CO2? Que usa o CO2? Só a fotossíntese, né? A decomposição libera, a respiração libera, a queima de combustíveis fósseis libera também. Só a fotossíntese consome CO2 para produzir glicose. Então, aqui só entra a fotossíntese. Vamos pensar agora nos que liberam oxigênio? Quais são os processos que produzem oxigênio? Fotossíntese. Quando as plantas pegam o CO2 do ar, a água e os sais do solo, elas produzem glicose, comida e oxigênio. Então, a fotossíntese produz
libera oxigênio. A respiração consome. Você respira oxigênio para quebrar a glicose em CO2 e água. A decomposição pode ou não consumir oxigênio, tá, gente? Existe decomposição aeróbica e anaeróbica. Existe decomposição que usa e que não usa oxigênio, então não vou botar ela em nenhuma parte relativa a isso, tá? E a queima de combustíveis fósseis? A queima de combustível fóssil libera CO2. Então, realmente, de liberar oxigênio, só há fotossíntese. E quais são os processos que consomem o oxigênio? A respiração. A gente consome oxigênio para quebrar a glicose em CO2 e água. Então, a respiração. E a combustão, né? Lembra da química? Todo processo de combustão usa oxigênio. A gente precisa de oxigênio para queimar a gasolina ali no motor. Então, a combustão também consome oxigênio. Se você gravar essa tabelinha, gente, se você tiver essa noção do que libera e do que consome cada gás, você já consegue responder todas essas questões de ciclo do carbono e do oxigênio. Tira um print que eu vou te mostrar isso. Tira aí, tira aí. Tira um printzão. Show. Beleza? Antes da gente ir para a questão, vou mostrar que isso aqui tá no slide também, tá? Coloquei separadamente no slide, mas é a mesma ideia, tá bom? Então lembra, as plantas elas consomem CO2 na fotossíntese. Elas consomem o CO2 para produzir glicose e oxigênio, ó. Olha aqui na outra imagem, tá? Elas consomem CO2 para produzir glicose e oxigênio. Então, a fotossíntese consome CO2 e libera oxigênio. Os animais e as plantas usam o oxigênio na respiração, para quebrar a glicose em CO2 e água. Então, a respiração usa o oxigênio e libera CO2. A respiração usa o oxigênio e libera CO2. Show? Tranquilo? E tem a decomposição, não esquece. A decomposição transforma a matéria orgânica morta, por exemplo, novamente, em CO2 para as plantas. Vai transformar a matéria morta, novamente, em CO2 para as plantas. Show? O ser humano ainda tem como afetar isso, hein? Queimando combustível fóssil. Quando a gente queima combustível fóssil, a gente libera CO2 para a atmosfera. Beleza, gente? Tranquilo? E lembra que para fazer essa queima, precisa de oxigênio também. Deixei tudo anotadinho, deixei tudo bonitinho para vocês. Olha como isso pode cair nessa questão 1. Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos têm sua composição o carbono, que é constantemente retirado da natureza e por meio do CO2 devolvido à atmosfera, fornecendo assim o ciclo desse elemento. Assinale a alternativa que contempla as formas pelas quais o CO2 retorna à atmosfera. Então ele quer que você dê processos, vou botar aqui nesse cantinho o gabarito, ele quer que você dê processos que liberam o CO2, beleza? Que liberam o CO2 para a atmosfera. Vamos lá. Na letra A, respiração, fotossíntese e combustão. Gente, fotossíntese, a planta capta o CO2 para transformar em glicose. Então já não pode ser. A fotossíntese não libera, ela sequestra o CO2. Ela consome o CO2, tá? Letra B. Transpiração, fotossíntese e respiração. Além de ter fotossíntese aqui, ainda tem transpiração.
Transpiração é quando os seres vivos liberam água para a atmosfera. Não tem a ver com CO2. Quando a gente transpira, a gente sua água. O nosso suor perde água para a atmosfera. Letra C. Decomposição, respiração e evaporação. Evaporação de água para a atmosfera. Tá? O nosso suor evapora. A água do suor evapora para a atmosfera. Letra D. Fotossíntese, combustão e evaporação. Fotossíntese sequestra o CO2. Evaporação é a perda de água para a atmosfera. Então só pode ser a letra E. Decomposição. A gente transforma a matéria orgânica morta, por exemplo, em CO2 novamente. Respiração. A gente quebra a glicose em CO2, que sai do nosso ar. E combustão. A gente queima os combustíveis fósseis e libera CO2 para a atmosfera. O gabarito é a letra E. Viram que não é tão complicado assim? É bem decorebinha, né? É bem de boa, certo? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer essa questão 2? Que aí já é uma questão mais complexazinha. Uma mais simples e uma do Enem mais complexa. Uma mais decoreba e uma menos. Ó, o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Beleza. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Vou ler todas e depois a gente vem passando. Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. C. Aumento na produção de carboidratos de origem vegetal. D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. E. Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. E aí, gente? Tô olhando ali a resposta de vocês. Se a gente queima combustível fóssil, o problema da queima do combustível fóssil é que libera CO2 para a atmosfera. Então eu não aumento a porcentagem de carbono contido na Terra. Não. Eu aumento a quantidade de carbono na atmosfera. Eu libero CO2 para a atmosfera quando eu queimo combustível fóssil. Se tem mais CO2 na atmosfera, as plantas podem usar esse CO2 para fazer fotossíntese. Então a taxa de fotossíntese pode aumentar. E com isso elas vão conseguir produzir mais glicose? Não necessariamente, porque vai ter um limite. Vai chegar uma hora, que é o que eu falei para vocês, não adianta tacar CO2 na atmosfera. Vai ter uma hora que as plantas não vão mais conseguir sequestrar esse CO2. Eles não vão conseguir transformar esse CO2 em glicose. Inclusive, vários estudos mostram, foi uma questão antiga da UFRJ, que esse CO2 em excesso, ao invés da planta transformar em glicose, ela pode até transformar em cianeto, que é uma parada tóxica. Então, não adianta queimar combustível fóssil e falar que esse CO2 vai virar glicose e alimento para as plantas. Não vai. Porque vai ter uma hora que não vai dar mais para ela sequestrar todo esse CO2. E não é no oceano que ele vai ficar, tá? Então, realmente, quando eu queimo combustível fóssil, eu aumento o CO2 na atmosfera. Como vocês bem botaram aí, letra D de dado. Tranquilo, gente? É muito de boa, né? Muito de boa mesmo. Esse tipo de questão, assim. Depois que você faz uma ou outra, vocês vão ver que é muito decoreba. Para a gente fechar a aula, e até vocês poderem fazer a questão 3, tá? Mas lembrando, a gente vai ter uma aula só sobre poluição, gente. É que eu já tô dando spoiler
né? Porque estamos falando do ciclo do carbono, do oxigênio, combustível fóssil, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? O ciclo do fósforo. Ciclo do fósforo, coitado, ele cai pouquíssimo, tá, gente? Ele é um ciclo que é pouquíssimo cobrado. É um ciclo, assim, um pouco esquecido, às vezes, pro vestibular. Não vou mentir, tá? Mas não é difícil. Então é importante que vocês olhem, porque se cair, vai ser questão garantida. Primeiro, para que serve o fósforo? Porque eu acho que quando eu falo em ciclo da água, é fácil para vocês pensarem porque que os seres vivos precisam de água. A gente sabe que a água é essencial para a vida na Terra, né? Quando eu falo de ciclo do carbono, vocês associam a glicose, ao alimento dos seres vivos. Quando eu falo de ciclo do oxigênio, a gente sabe que a gente precisa de oxigênio para viver, para respirar. Então é tudo muito simples para vocês, né? É fácil de entender porque que você aprende ciclo da água, do carbono, do oxigênio. São elementos da vida. Vocês aprendem desde pequeno. Agora, por que você aprende o ciclo do fósforo? Por que os animais aprendem? Por que os animais precisam de fósforo? De fosfato? Tá até no quadro da resposta. Uma das coisas que o fósforo forma, gente, é o ATP. Para formar o ATP, para formar a molécula que a gente usa como fonte de energia, o P do ATP é de fósforo. Trifosfato. O ATP tem 3 fosfatos na composição. Isso aqui é um fosfato. Isso aqui é fósforo, tá? Lembra que o símbolo do fósforo na tabela periódica é o P. Então, para formar energia no teu corpo, para formar o ATP, que é o que você usa como fonte de energia, você precisa de fósforo. E não é só isso, não. Se você lembrar da aula de Bio 1, de ácidos nucleicos, se você lembrar da aula de DNA, de RNA, você vai ver que no teu DNA, no teu RNA, no teu ácido nucleico, no teu material genético, tem fosfato, tem fósforo. Então, apesar da gente ignorar, tá, gente? O fósforo é essencial para a vida também. Lembrem disso. O fosfato é o que forma o teu ATP, a tua moeda energética. O ATP é o que a tua célula usa para se manter viva, para gerar energia. O fosfato está presente no teu material genético, no teu DNA, no teu RNA, nos teus genes, tá? E como é que a gente vai conseguir o fosfato? De boa, gente, através da nossa alimentação. Por exemplo, tem fosfato na água que a gente bebe. Se você pegar lá a tua garrafinha d'água, pegar lá o rótulo da tua garrafinha d'água, você vai ver aqui, ó, que bonitinho que tem fosfato. Tem fósforo. Beleza. E como é que tá esse fósforo ali na água que a gente bebe, tá, Camila? Como é que vai parar esse fósforo ali? Do solo. Do próprio solo ali. Das rochas, tá bom? E as plantas vão captar o fosfato do solo, pelas raízes também. Lembra que eu falei que para fazer fotossíntese, elas pegavam o CO2 do ar e a água e os sais do solo? Um desses sais é o fosfato. Então, os animais podem obter fosfato pela água que bebem ou pela alimentação. Quando você come uma planta, você vai comer fosfato, por exemplo. E as plantas podem obter esse fosfato pelo solo, pelas raízes, tá? O fosfato, ele pode voltar para o solo e para a água também pela própria decomposição, gente. Quando as bactérias e os fungos decompõem a matéria orgânica morta, eles transformam ela em matéria inorgânica, como CO2, água e sais. Então, quando uma bactéria e um fungo decompõem um ser vivo morto, uma das coisas que ele pode liberar é fosfato, que vai parar no solo, que vai parar na água, que vai ser bebida pelos animais, ou que vai parar no solo, que vai ser absorvido pelas plantas, ou seja, vai voltar a fazer parte do corpo dos seres vivos. Tranquilo, gente? Não é um ciclo que cai muito, tá? Não vou mentir pra vocês.
mas não é muito difícil, tá bom? Só vocês lembrarem especialmente da importância do fosfato. Por que a planta tem que captar fosfato pela raiz? Por que os animais têm que beber o fosfato na água? Ou comer uma planta para obter esse fosfato? Porque a gente precisa do fósforo para formar o ATP e os nossos ácidos nucleicos, o nosso DNA e o nosso RNA. Não vai faltar fosfato no mundo. Não vai faltar. Porque a gente pode ter ali a própria erosão das rochas, liberando esse fosfato, ou a decomposição dos seres vivos mortos, da matéria orgânica morta, libera esse fosfato para o solo também. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Vamos falar mais para frente de poluição e vamos voltar no fosfato em um fenômeno que a gente chama de eutrofização, tá? Quando vai parar excesso de fosfato ali na água. Mas deixa um pouquinho mais para frente pra gente não se embolar. Tentem depois fazer essa questãozinha 3 aqui, quem quiser printar a questãozinha 3, tá? Tentem fazer porque ela mistura tudo, tá? Os 4 ciclos que a gente viu hoje. Então pode ser uma questão legal de você tentar fazer. Show? E semana que vem, ele, o tão temido ciclo do nitrogênio. Um beijo, até a próxima terça e tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.